ouvir a voz do Salvador. Abra sua Bíblia no texto do Gênesis, capítulo 33. Nós vamos ler do versículo 1 ao 20. Gênesis 33, de 1 a 20. Nós vamos ler esse texto e vamos compartilhar nessa noite sobre o tema Sarando Nossas Feridas Relacionais. Gênesis 33, de 1 a 20. Vamos nesse momento voltar toda a nossa atenção para aquilo que Deus tem para nós, a fim de retermos o máximo da palavra do Senhor. Diz assim o texto da palavra, é uma narrativa, um texto que fala da vida de Esaú e Jacó. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos, e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, ela e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr a mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Disse Esaú: partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor, sabe que esses meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Passe meu senhor adiante de seu servo, eu seguirei guiando-as pouco a pouco, no passo do gado que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar ao meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera, e Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado, por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã-Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai querido, aqui estamos diante de Ti, Senhor, nessa noite. Mais uma vez, ó Pai, precisando receber de Ti, ó Pai, a Tua palavra, que nos torna sábios para a vida eterna. Por isso nós rogamos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa compreensão, o nosso entendimento, o nosso coração, ó Pai, trabalhe no nosso interior, a fim de que possamos, ó Deus, compreender, possamos reter a Tua palavra, Senhor, e vivenciá-la, Senhor, no nosso dia a dia e na nossa experiência como cristãos. Abençoa o Teu povo, Senhor, nessa noite, através da Tua palavra, que é poderosa, viva e eficaz.
É o nosso desejo e oração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Sarando nossas feridas relacionais. A história de Esaú e Jacó é muito conhecida da igreja. E ela trata desse que é um dos principais dramas da nossa existência, irmãos. Na nossa vida nós passamos por diversas dificuldades e desafios. São provas, são testes, são coisas que muitas vezes nos trazem alegria quando nós prevalecemos e nos trazem também angústias quando nós fracassamos. Uma das maiores dificuldades que nós podemos relacionar é aquelas que surgem devido aos problemas e às crises nos relacionamentos, sejam eles na família, sejam eles no trabalho, com aquele que está ao nosso lado dia após dia, sejam os relacionamentos que nós construímos na igreja como cristãos. É por isso que a história de Esaú e Jacó, ela fala diretamente a nós, porque ela fala exatamente desses obstáculos, dessas crises e angústias que surgem quando pessoas decidem se relacionar. E nós somos seres por natureza, seres de relação, de relacionamento. A solidão, ela não é inerente a nós. A solidão, ela pode se manifestar nas nossas vidas como uma fuga, ou como uma patologia, ou a solidão pode ser momentânea também, um momento em que nós buscamos, mas a própria solidão, ela ensina para nós que nós precisamos de gente e precisamos uns dos outros. Nós somos seres por essência relacionais, necessitamos desse relacionamento, muito embora temos dificuldades para isso, muito embora às vezes sofremos com isso. E não são poucos os laços que são desfeitos, não são poucas as crises que são tratadas no âmbito da sociedade e da igreja, que falam exatamente de almas divorciadas, de pessoas separadas, de gente distante, porque em algum momento da sua história se desentendeu, ou porque acumulou no transcorrer do tempo muitos desentendimentos. O ser humano, ele é assim, E Esaú e Jacó também eram assim. A história diz, e é uma história muito interessante, que eles lutavam já no ventre materno, e sua mãe sofria por causa disso. Porque eles estavam ali num atrito que a gente não sabe dizer como se dava, mas a mãe percebia isso. Isso era motivo de dor. E esses atritos, eles continuaram acontecendo no decorrer de suas vidas, até que já na juventude avançada, Jacó ele se aproveita do momento de fraqueza do seu irmão e lhe rouba o direito da bênção e da primogenitura. Quando Esaú volta cansado, fatigado do campo, depois de uma caçada, e pede o alimento para o seu irmão, e ele diz: olha, eu te dou se você me vendeu o seu direito da bênção e da primogenitura. E aí ele diz: o que vai me adiantar eu ter esse direito da bênção nesse momento, se eu estou morrendo de inanição? E ele despreza naquele momento, e o seu irmão se aproveita disso. Parece uma história banal nos nossos dias, em que nós negociamos as coisas por um valor muito mais alto, em que nós não temos essa noção desses valores espirituais, do que representa a bênção, o que representava para Esaú e Jacó. Eu estava vendo essa semana que o Ronaldinho, que não é mais Ronaldinho, agora é Ronaldão, ele pediu 6 milhões para a Globo para participar daquele quadro de emagrecimento. Então as pessoas negociam muito alto, e aí a gente fica perguntando, mas que valor tinha esse direito de primogenitura, essa bênção? Logicamente tinha um valor de status dentro do clã que eles viviam, dentro da família, mas também possuía um valor altamente espiritual. O primogênito, o detentor da bênção, era aquele pelo qual viria a promessa do descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Então havia um valor espiritual envolvido nisso. Esaú, por um lado, ele despreza, e por outro, Jacó ele se aproveita da fraqueza do seu irmão. Anos mais tarde, já quando o pai estava idoso, avançado em idade, próximo da morte, Jacó ele finge ser o seu irmão, engana o pai,
e é abençoado no seu lugar. Quando Esaú chega do campo e descobre essa situação, além de chorar amargamente, ele resolve dar cabo da vida do seu irmão e matá-lo. E naquela circunstância em que a família está quase que se esfacelando, Jacó, ele foge para o Oriente. Ele vai atrás dos seus familiares mais distantes, e assim ele começa a sua jornada, a sua peregrinação de errante pelo mundo, e assim ele se afasta por 20 anos da sua família. Você já conheceu gente assim? Eu já conheci pessoas, que andam errantes pelo mundo, ou porque se divorciaram num casamento, ou porque tiveram tantos atritos na família que tiveram que deixar o pai e a mãe, ou vive sem nenhum contato com os irmãos, ou às vezes somente uma vez por ano, quando é aniversário, se lembra, porque de alguma forma feridas foram abertas e não cicatrizaram. E o tempo passa rápido, e o tempo avança, e o tempo vai atropelando a nossa existência, e quando nós tomamos conta dessa situação, já há muito tempo nós estamos vivendo longe e distantes daqueles que eram para estar muito próximos de nós e também do nosso coração. Diz o texto do capítulo 31, que 20 anos se passaram, 20 anos de uma ferida exposta, até que Jacó resolveu voltar de Padã Arã para se reencontrar com a sua família, E aí ele ora a Deus, pedindo para que Deus o abençoe, para que Deus o livre da mão do seu irmão, porque ele sabia que a situação não estava resolvida. Essa história, irmãos, é um reflexo de situações que nós passamos também, Talvez os nossos tempos sejam caracterizados por isso, porque nós temos uma tendência muito fácil a entrarmos em atrito uns com os outros por causa de coisas banais e triviais, por causa de coisas que talvez com um pouquinho de paciência e sabedoria nós lidaríamos melhor com essas coisas, mas parece que não se encontra em nós essa força para superar e para realizar, E por causa disso nós nos afastamos uns dos outros, às vezes nós dividimos os mesmos bancos, mas são almas longe e distantes umas das outras, Talvez nós estamos até próximos nesse relacionamento, no diálogo, na linguagem, mas o mesmo não se dá em relação às nossas emoções, em relação aos nossos afetos, E isso aponta para a crise de relacionamento, Esse é um assunto que me persegue, porque na minha vida familiar e também no meu ministério eu tive muitos problemas assim, Algumas vezes no ministério, em cultos de Santa Ceia, antes de tomar o cálice do Senhor, eu tive que chamar um irmão ou outro para pedir a ele perdão e se reconciliar, para que nós pudéssemos continuar a nossa caminhada juntos, Mas esse texto, irmãos, como os textos das Escrituras, que difere dos romances, que os homens escrevem, logicamente ele está permeado, se não encharcado pela graça de Deus, E ele mostra como é possível nós reconstruirmos o elo que foi rompido, Como é possível, na presença de Deus, nós retomarmos a caminhada, e nós tratarmos as nossas emoções, e curarmos as nossas feridas, e mostrarmos no nosso dia, na concretude da nossa existência, que a graça de Deus, ela se faz presente na história de pessoas assim, limitadas e imperfeitas como nós, que temos as nossas dificuldades, que temos os nossos reveses, os nossos endurecimentos, as nossas mágoas, as nossas raízes de amargura. Às vezes não conseguimos falar como devíamos, tropeçamos nas nossas palavras, nos exaltamos e magoamos, Mas nós temos também ao nosso lado a graça que nos faz superar e que faz transbordar aonde abunda o pecado. Vamos olhar para esse texto. Eu gostaria de destacar algumas coisas que podem nos ajudar nessa necessidade de nós sararmos as nossas feridas relacionais. A primeira coisa que eu aprendo com esse texto
olhando para esse capítulo 33 de Gênesis, é que a cura das feridas relacionais, ela se dá através do quebrantamento. Olha o que diz o versículo 4: então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e ambos choraram. Cura através do quebrantamento. É preciso, irmãos, nós passarmos pelo ciclo das lágrimas, né? E quebrantarmos o nosso coração, né? Porque a graça de Deus, ela só flui onde há quebrantamento, né? Aonde há endurecimento, há resistência, né? E é interessante que esse quebrantamento, diz o versículo 4, ele começa com Esaú, que era, na verdade, a vítima na história. Se tem alguém que pode se colocar como vítima na história, é Esaú, né? Porque na verdade Esaú, ele é o modelo de filho, né? Ele é valente, ele é caçador, né? Ele é obstinado, ele se esforça. Jacó é totalmente contrário, não quer nada com a vida, né? E é ele que é enganado, é ele que é passado para trás, né? Então ele era aquele que estava cheio de ódio e de rancor. E o capítulo 32 dá a entender isso, quando no versículo 6 diz assim, que voltaram os mensageiros a Jacó, e eles disseram: nós fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó lhe teve medo e se perturbou, dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, os bois e os camelos, pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó, dizendo: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me dissesse: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as tuas misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Ele ficou atemorizado, porque as intenções de Esaú não eram as melhores, né? Mas é interessante que é Esaú quem se quebranta quando encontra o seu irmão 20 anos depois, né? Já eram maduros, não eram mais aqueles adolescentes que entravam em atrito dia após dia dentro de casa, tirando a tranquilidade dos pais, né? Mas eram já 2 homens formados, né? Mas quando ele vê o seu irmão, ele não resiste, né? E o quebrantamento e a voz do coração fala mais alto, e diz o texto que ele corre ao encontro do irmão, se lança ao seu pescoço, o abraça, e eles choram abundantemente, né? Esse é o caminho, irmãos, para que as feridas possam cicatrizar nas nossas vidas, né? Nós precisamos abrir o nosso coração, né? Para que a graça de Deus flua e para que isso traga saúde à nossa alma e à nossa existência, né? Porque, irmãos, olha, talvez uma das coisas que mais envelhece, que mais adoece, que mais tira a paz, né? Que mais destrói a beleza da vida, é exatamente quando nós temos sérios problemas de relacionamentos, né? Quando não vivemos bem com aqueles que são queridos nossos, né? Com aqueles que nós sabemos que nós precisamos viver um relacionamento melhor e mais próximo. E isso é terrível, irmãos, né? Não são poucas as pessoas que vivem menos e que envelhecem mais rápido porque não conseguem resolver os seus reveses relacionais, né? Esaú, ele se armou de um bando para se encontrar com seu irmão, né? Mas ele se quebrantou, né? E ele foi e se lançou, né, aos braços e ao pescoço do seu irmão e o beijou, né? E Jacó carregava, por outro lado, a culpa, né? A culpa é tão notória de Jacó, né, que ele se coloca na posição de servo, né? No versículo 5, ele mesmo diz isso, né? Quando Esaú levanta os olhos e pergunta: quem que são estes contigo? Ele diz: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Ele se rebaixa na posição, né?
Ele se rebaixa, ele não se coloca como irmão de igual para igual, porque a culpa ele carrega em suas costas já faz mais de 20 anos, por aquilo que ele fez, né? E há uma coisa interessante, irmãos, né, que no transcorrer de todo esse tempo, Jacó jamais se sentiu abençoado, né? Jamais, né? Ele roubou o direito de primogenitura, foi na sua cabeça que o seu pai estendeu a mão e o abençoou. Ele luta com o anjo do Senhor no val de Jaboque e o agarra e diz: não te deixarei se não me abençoares, né? Mas ele carregava sobre si a culpa de ter passado o irmão para trás, né? A culpa, ela é tão destrutiva, irmãos, né, como o rancor e a raiz de amargura, né? Quando nós não conseguimos nos livrar, né, de problemas que nós ocasionamos no passado, que nós nos sentimos responsáveis e nós não sabemos lidar com isso. Jacó estava nessa situação, então ele se rebaixa, né? Eis-me aqui por teu servo. Esses são os filhos, né, as filhas que Deus concedeu a teu servo, né? Não há reconciliação se não houver quebrantamento, né? Se não houver renúncia e se não houver submissão, né? O desejo de se reencontrar deve ser muito mais forte, e isso gera uma saúde tremenda aos nossos corações. Se nós queremos curar as nossas feridas relacionais, nós temos que clamar para que Deus quebrante o nosso coração, né? Para que Ele baixe a nossa crista, né? Para que nós possamos abrir as portas da nossa alma sem medo e sem temor, né? Crendo que aquilo que Deus fará é o melhor para a nossa vida e para a vida daquele com o qual nós não estamos vivendo verdadeiramente essa plenitude de amor, né? Uma outra coisa que aparece nesse texto, irmãos, que a gente pode dizer também que é fundamental para que as nossas feridas possam ser curadas, né, é a misericórdia. Se nós queremos sarar nossas feridas relacionais, nós temos que fazer isso através da misericórdia. O versículo 10 diz assim: mas Jacó insistiu: não recuses, se eu alcancei um favor diante de ti, eu peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Quando Jacó ficou sabendo que Esaú vinha com 400 homens ao seu encontro, né, ele dividiu as suas famílias, os seus rebanhos, os seus servos em bandos, e ele preparou um presente para acalmar a ira do seu irmão, né. É um artifício, é um subterfúgio, né? Normalmente, às vezes a gente faz isso para tentar aliviar uma situação constrangedora, um clima muito pesado, né? E ele tentou isso também, e aí Esaú perguntou: qual que é o teu propósito com esses bandos que encontrei? E Jacó responde: para me alcançar o seu favor, né, na sua presença, né? E isso é significativo, irmãos, que Jacó, ele quer que Esaú seja favorável a ele, né? Porque ele sabe que ele merece até a morte, né, por aquilo que ele fez, né? Ele sabe que ele está numa situação constrangedora, numa situação de vulnerabilidade diante do seu irmão, e ele repete 3 vezes, versículo 8, 10 e 15, para que eu alcance um favor diante de ti, né? O que Jacó queria, irmãos, era misericórdia, né, da parte do seu irmão. Isso é muito bonito e é muito significativo, porque às vezes nós queremos justificativa, né? Ou nós queremos justificativas, ou nós queremos compensação, né? O mal, ele tem que ser compensado, né? Nós temos que ser reparados pelos danos morais, né, ou financeiros, ou existenciais que nos foram causados, né? Mas o que Jacó quer receber não é nada disso, né? Ele quer alcançar a misericórdia por parte do seu irmão. E aqui vem, irmãos, aquilo que eu acho o ponto alto desse texto, né? Quando ele diz assim: não aceite o meu presente, né? Se eu alcancei favor diante de ti, eu peço que tu aceites, porque eu vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né?
Porque assim, às vezes a gente entra em atritos assim tão terríveis que parece que a gente olha para a cara do outro, parece que vê a cara do capeta, né? E aí Jacó, talvez ele esperava ver uma coisa muito feia realmente, o semblante, ele não esperava um semblante muito favorável de Esaú, né? Mas quando ele se encontra, que Esaú corre, o abraça, o beija e chora, ele diz assim: olha meu irmão, né, quando eu te vi, foi como se eu estivesse olhando o semblante de Deus, né? E o semblante de Deus, a face de Deus, né, ela traz exatamente essa expressão de graça e de misericórdia, né? É interessante como é que Jacó trabalha isso, porque quando Jacó luta com o anjo no val do Jaboque, depois que ele sai todo torto e ferido, naquela manhã, né, ele constrói um altar, coloca o nome de Peniel e ele diz: eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Então Jacó ele usa a expressão a face de Deus para manifestar essa experiência salvadora, essa experiência que renova, essa experiência que dá uma nova oportunidade, essa experiência que mesmo ferido, ele pode caminhar de novo, e ele pode recomeçar, né? Eu olhei para ti, e era como se eu estivesse enxergando o semblante do próprio Deus, né? Isso é fantástico, isso é maravilhoso, irmão. A gente tem que orar para que Deus faça isso nas nossas vidas, para que quando nós entrarmos em atrito, em conflito com o outro, que nós possamos olhar para o outro e dizer: a tua face me faz lembrar a face de Deus, né? A sua face de graça e a sua face de misericórdia, né? É por isso que Jacó ele foi abençoado, quando ele tomou essa decisão de voltar para a sua família, de reencontrar o seu irmão 20 anos depois, né? De acertar as contas em casa e de resolver a sua situação com Deus, né? Se nós queremos tratar as nossas feridas relacionais, nós temos que trilhar o caminho do quebrantamento e também resolver isso através da misericórdia, não das justificativas, não das desculpas, das compensações. Isso não leva a nada. Existem coisas que acontecem na nossa vida que nada mais vai compensar, né? Que nada mais vai suprir aquilo que foi tirado, né? Mas a misericórdia, a graça de Deus, ela suplanta tudo isso, né? Ela transpõe tudo isso e traz um novo significado à nossa vida e àquilo que nós vamos viver daqui para frente e daqui em diante, né? A reconciliação daquele que busca a misericórdia do Senhor, né, é a postura daquele que busca no seu semelhante a imagem e a semelhança de Deus, né? Uma terceira coisa, irmãos, eu gostaria de destacar nesse texto: para curarmos nossas feridas relacionais, além de trilhar pelo caminho do quebrantamento e da misericórdia, nós temos que fazer isso através do desejo de seguirmos juntos, de caminharmos juntos. O versículo 12 diz assim: disse Esaú: partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Depois daquele encontro, Esaú ele chama Jacó: vamos caminhar juntos, né? E eu vou ao seu lado, né? Depois ele oferece os seus homens para lhe darem proteção, né? Por motivos de viagem, por causa dos animais e da família, Jacó ele resolve trilhar outro caminho, né? Mas o que vale aqui, irmãos, é esse convite, né? É esse convite de Esaú para aquele que o enganou, né? Para aquele que roubou a sua bênção, para aquele que o colocou numa situação familiar altamente constrangedora, porque ele se passou por um pateta, ele que foi em busca da bênção do pai, o seu irmão já tinha ido no seu lugar, né? Que intentou matar o seu irmão, né? E aí dividiu a família, né? A mãe ficou do lado de um, o pai ficou do lado de outro, né? Mas agora ele se volta para Jacó e diz: meu irmão, vamos seguir juntos, né? E vamos caminhar juntos. Essa é a parte mais difícil, mais desafiadora, mas é a mais gratificante, irmãos. Você já imaginou isso? Uma pessoa com quem você tem dificuldades de relacionamento, e o tempo está passando, e os dias correm, né?
E de repente, aquele atrito que começou uma semana atrás, já está fazendo aniversário de 5, de 10 anos, mas de repente vocês se reencontram, e aí agora vocês caminham juntos, né? Juntos na fé cristã, né? Juntos no amor do Pai, né? Isso é uma das coisas mais tremendas que Deus pode fazer nas nossas vidas, né? Quando Ele une, e quando Ele cola, e quando Ele restaura almas que por outra via jamais estariam juntas novamente, né? Trilhar o mesmo caminho, né? Se dispor a seguir juntos, a caminhar juntos, a fazer as coisas juntas, a partilhar das mesmas tarefas, né? A dividir os sonhos, as suas vidas mais uma vez, né? Só a graça de Deus realiza isso, irmãos. E Esaú, ele toma essa postura desse convite ao encontro, à reconciliação e agora a uma nova caminhada na presença de Deus, né? Uma caminhada juntos como irmãos, né? Irmãos cujos laços consanguíneos e espirituais, né, agora fortalecem e dão esperança a essa caminhada, né? Esse é o caminho para a reconciliação, né? E para a cura das nossas feridas, já que nós vivemos num mundo, irmãos, cada vez mais impessoal, né? Num mundo em que os relacionamentos cada vez mais se dão por troca de interesses, ou pela superficialidade, ou por aquilo que é politicamente correto, e às vezes nós nos comportamos de forma até agradável em relação uns aos outros, mas isso só existe na superfície, né? O que a graça de Deus faz é muito mais profundo e é muito mais significativo, porque ela opera onde há desentendimento, onde há choque de culturas, de personalidades, né? Onde há pessoas diferentes, que têm perspectivas completamente diferentes, mas caminham juntas e se entendem, porque Deus é quem realiza isso, né? É interessante que Machado de Assis escreveu um romance, e lhe deu o título de Esaú e Jacó. Nesse romance ele conta a vida de Pedro e de Paulo, gêmeos de nascimento, né? E que também desde a infância nunca se davam bem, né? E era o motivo da tristeza e da amargura da mãe, né? Eles foram crescendo, vivendo no século XIX, um se tornou monarquista, o outro republicano, e aí na política também estavam divididos, além de estarem divididos dentro de casa. Unia-os somente o amor pela mesma mulher, e ela acabou adoecendo e faleceu, né? E naquele momento de tristeza e de angústia, eles resolveram converter as suas vidas. Daqui para frente nós vamos caminhar juntos. Passaram a frequentar a Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, e a sociedade, os dois estavam ali, se entendendo, falando a mesma linguagem, só que aquilo não durou muito, né? Poucos meses depois o pau quebrou, e eles se dividiram mais uma vez, e assim termina o romance de Machado de Assis, né? Porque é um romance da realidade, né? É o romance da realidade, né? Mas a história de Esaú e Jacó é a expressão da graça de Deus e da sua misericórdia que se manifesta nas nossas vidas. Diz o final do texto que Jacó chegou são e salvo ao seu destino, versículo 18, a Siquém, que está em Canaã. Ali ele armou a sua tenda ao lado da cidade, comprou um campo que pertencia aos filhos de Amor, pai de Siquém, e diz o texto que ali ele levantou um altar, e ele lhe chamou o Deus de Israel, né? Jacó, ele tinha essa mania, ele tinha mania assim de levantar memoriais na sua vida. Toda vez que ele tinha uma experiência significativa com Deus, ele levantava um montão de pedras para que aquilo marcasse a sua experiência. Foi assim quando ele dormiu em Betel e teve aquele sonho, a visão da escada, e ele levantou um altar e colocou o nome de Betel, casa de Deus, né? Quando ele volta de Padã Arã, ele enxerga anjos o acompanhando no seu caminho, e ele erige um altar e coloca o nome de Manaim, acampamento de Deus. Esse é o acampamento de Deus. Quando ele luta com o anjo, ele levanta um altar e coloca o nome de Peniel, vi Deus face a face de Deus, né? Quando ele chega ao seu destino, ele faz um outro altar, e ele coloca o nome Deus. Esse é o Deus de Israel, né?
É só Deus que pode fazer um negócio desse, né? É só Deus que pode curar as minhas feridas. É só Deus que pode me reconciliar com meu irmão, né? É só Deus que pode fazer com que eu me sinta abençoado, né? É só Deus que pode me conduzir e me levar até o porto seguro. É Deus quem cuida de mim, né? Então esse altar, ele não tem um nome definido, não tem um nome específico, melhor dizendo, mas ele coloca o nome do altar: Deus, o Deus de Israel. É um tributo àquilo que Deus faz e que Deus realiza na vida daqueles que perseguem a sua bênção e que vão ao seu encontro, e que encontram a Deus também no encontro com o próximo, né? E que encontram com o próximo nesse encontro com Deus, né? Eu gostaria de desafiar você nessa noite a fazer isso, a colocar a sua vida diante do Senhor, né? E dizer: Senhor, me ajude, né? Me ajude a lidar comigo mesmo e com as pessoas, né? Me ajude a tratar da minha alma, né? Me dê forças, né? Me ajude a buscar isso, né? E a não abandonar enquanto eu não ser abençoado por Ti. Vamos colocar em pé e vamos orar nesse momento, né? Para que Deus venha nos tratar, para que Deus venha